Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus domine e reine sobre a sua vida e sobre o seu coração. Amém? Nós estamos aqui nessa nossa primeira transmissão ao vivo, no nosso estudo bíblico de quarta-feira. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Provérbios. Nós estamos na nossa leitura anual da Palavra de Deus, estamos no livro de Provérbios. E eu quero ler com você Provérbios capítulo 15, verso 13. Provérbios 15, versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor, Provérbios 15, versículo 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Feche seus olhos, vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos de estarmos juntos através dessa plataforma, mesmo que não presencialmente. Te damos graças pela tecnologia e por aquilo que ela nos proporciona. Eu quero apresentar, Pai, a vida de cada irmão, de cada irmã que assiste essa transmissão desse nosso estudo bíblico. Quero colocar cada vida, cada família, cada lar diante do Senhor. Eu oro, Pai, para que nessa noite, com este estudo, com os louvores, com o cântico, com o estudo da Tua Palavra, com a oração, que ao terminarmos essa transmissão, o nosso coração possa se alegrar. Possa estar alegre porque estamos adorando ao Senhor e ao Deus que nos criou. E nos criou para isso, para a adoração. O coração alegre traz formosura ao rosto, mas quando estamos tristes, o nosso espírito se abate. É isso que o sábio Salomão nos diz, é isso que a Tua Palavra nos ensina. Portanto, Deus, coloca no coração dos meus irmãos nessa noite alegria, a alegria da salvação, a alegria do Senhor, que é a nossa força. Que possamos juntos, como igreja, mesmo cada um na sua casa, cada um no seu lar, mas unidos em Jesus Cristo, que possamos nesta noite louvar e adorar o Teu santo e o Teu poderoso nome. Eu quero te convidar para aí na sua casa, no conforto do seu lar, para que você possa, junto com o Gabriel e a Rebeca que estão aqui, louvar ao Senhor, adorar ao nome do nosso Deus na beleza da santidade no nome dEle. A minha oração é para que tudo que for acontecer nesse estudo bíblico nessa noite possa de fato transformar e trazer uma alegria ao seu coração. Vamos louvar o Senhor? Porque Ele é o merecedor de toda glória e toda honra. Amém? Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita Teu Espírito. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e Sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e Sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar,
Vem louvar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita. Glória a Deus. Vem louvar, um convite à adoração. Nós estávamos em uma série de estudos e falamos sobre homens de oração. Na próxima quarta-feira, nós vamos começar uma nova série de estudos, mulheres de oração. Mas entre a série Homens de Oração e Mulheres de Oração, hoje, eu quero conversar com você um pouco sobre a adoração. A adoração, o prazer cristão. Abra comigo sua Bíblia no livro de João, capítulo 4. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 4. Eu quero ler do verso de número 5 até o verso de número 29. É uma leitura um pouco extensa, mas necessária. João, capítulo 4, do versículo de número 5 ao versículo de número 29. Achou? Vamos lá? João, capítulo 4, verso 5 até o 29. Diz assim a palavra do Senhor. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, verso 10, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste. E esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, verso 19. Disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é um lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, verso 23, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram
a ter com Ele. Até aí. João 4, do 5 ao 30. Adoração, o prazer cristão. Eu começo te fazendo uma pergunta. O que é adoração? E se estivéssemos em um estudo bíblico presencial, eu iria dizer, vamos, me diga, o que é adoração para você? Então, talvez algumas palavras surgem aí na sua mente, né? O que é adoração? Talvez você diga, adoração é cantar, adoração é louvar, adoração é um estilo de vida. Talvez você diga, adoração é venerar, adoração é reconhecer o valor. Está aparecendo aí no slide para você. Se alguém pergunta para você, o que é adoração? Você vai dizer, adoração é cantar, adoração é louvar, adoração é um estilo de vida. Existe uma palavrinha no hebraico chamado avod. E essa palavrinha avod no hebraico, ela é usada como expressões de adoração ou usada num contexto de trabalho, de cultivo. Lá em Gênesis 2,15, quando o texto bíblico diz, e o Senhor colocou Adão no jardim para cultivá-lo, essa expressão, essa palavra cultivá-lo é avod no hebraico. Também aparece no texto bíblico a expressão cultuar, a expressão servir. O que eu estou querendo te dizer? Eu estou querendo mostrar para você que a palavra avod nos mostra que a adoração é tudo aquilo que fazemos. Avod não é um termo ligado apenas a atividades eclesiásticas. Antes, a palavrinha avod aparece na Bíblia em vários tipos de contextos diferentes. O cultivar da terra, o trabalhar, a labuta, o servir ao outro. Ou seja, a palavra avod, ela sempre aparece no contexto bíblico, no sentido de fazer algo com a intenção de glorificar a Deus. Então, adoração não está restrito a um ambiente de igreja, podemos dizer assim. Adoração não está restrita a um ambiente eclesiástico. Adoração não é só levantar as mãos, não é só dobrar os joelhos. Adoração não é só cantar, adoração não é só bater palma. Adoração é isso, mas não é só isso. É muito mais. Jesus, nessa conversa com a mulher samaritana de João 4, deseja nos ensinar sobre adoração. A mulher, ela fica em choque com a revelação de Jesus. E nós ficamos surpresos, porque o que uma mulher promíscua tem a ver com adoração? E aí, no slide, você vai perceber um trecho que eu coloquei, que eu nomeei como o escândalo da adoração. Jesus, no diálogo com a mulher samaritana, fala o quê? Vá chamar seu marido. A mulher samaritana diz, mas eu não tenho marido. E Jesus diz, você está certa. Você já teve 5 maridos e o homem com quem anda dormindo não é seu marido. A mulher depois vai dizer, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram. E esse termo proscúneo, adoraram, significa prostraram-se. A mulher está dizendo, eu vejo que tu és profeta. Os nossos pais prostraram-se neste monte, adoraram ao Senhor neste monte. Vocês dizem que é em Jerusalém onde deve se adorar. E aí Jesus diz, não é nem neste monte, nem em Jerusalém que vocês adoram o Pai. Virá a hora e chegou que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. Então a gente vai percebendo o quê? A gente vai percebendo que a primeira lição que Jesus nos mostra nessa conversa é que a adoração tem a ver com a vida real. A adoração tem a ver com o cotidiano. A adoração tem a ver com a vida ordinária. A adoração envolve pessoas pecadoras, um Deus santo, e esse Deus santo nos chamando ao prazer nele através da adoração. Neste estudo bíblico, a gente percebe
e é um estudo bíblico, não é uma pregação expositiva, então nós vamos ler vários textos. Esse discurso de Jesus com a mulher samaritana, nesse texto de João 4, é ainda mais estarrecedor quando a gente consegue compreender o contexto da época. Por que essa mulher estava sozinha no poço? Por que ela fica surpresa quando Jesus se dirige a ela? Por que essa mulher estava pegando a água no poço ao sol de meio-dia? No contexto da época, as mulheres, de fato, elas iam até o poço buscar água, mas a mulher nunca ia sozinha. Sempre ia um grupo de mulheres. Essa mulher estava sozinha. Essas mulheres, quando iam, elas não iam no meio-dia, elas iam mais para o fim do dia, quando o sol estava ameno. E por que a mulher se surpreende quando Jesus lhe dirige a palavra? Porque a mulher não poderia ter acesso a um homem. A mulher não poderia ter acesso imediato ao judeu, ainda mais se tratando de um rabi, de um mestre, de um Messias. Percebe? Essa mulher socialmente, ela era excluída, provavelmente, devido ao seu pecado da promiscuidade. Essa mulher, ela estava sendo excluída da sociedade. Ela estava no poço sozinha e não acompanhada de outras mulheres. Ela estava fora do horário, porque provavelmente ela não poderia se encontrar com outras mulheres no poço. Por quê? Porque ela já teve 5 maridos. E o homem que ela estava não era o marido dela. Essa mulher, socialmente, ela era rejeitada. E Jesus se dirige a essa mulher. E Jesus conversa com essa mulher. E Jesus oferta a salvação para essa mulher. Só que, o que Jesus faz? Jesus, ele fere o coração daquela mulher. Agostinho tem uma citação que eu gosto muito, e eu gosto muito de usar Agostinho, é o meu teólogo preferido, podemos dizer assim. Ele diz: feriste-me o coração com a tua palavra e te amei. Percebe? Agostinho está dizendo, olha, eu era completamente alienado do Senhor, mas Ele feriu o meu coração, e no momento em que Ele fere o meu coração, eu passo a amá-lo. Foi o que Jesus fez com essa mulher. Jesus feriu o coração dessa mulher. E como que Jesus feriu o coração da samaritana? Quando Ele revela o pecado, quando Ele expõe o pecado daquela mulher. Você já teve 5. E o homem que você está hoje não é o seu marido. Jesus Cristo fere o coração daquela mulher para que aquela mulher pudesse se tornar uma adoradora. Então, quando a palavra de Deus ferir o seu coração, quando a palavra de Deus te confrontar, não fique irritado com o pregador, mas dê graças a Deus, porque Deus está querendo a cada dia te tornar um adorador e um verdadeiro adorador. Agora, sabe o que me chama a atenção? É a reação da mulher. Porque se a gente, ser humano, se nós, homens e mulheres, temos algum pecado revelado, a gente fica triste, a gente fica com vergonha, muitos tentam fugir, muitos tentam se esconder. Mas o que essa mulher faz? O que essa mulher faz? Lá no verso 20, ela diz, nossos pais adoravam neste monte. Onde é o lugar em que eu devo adorar? Percebe? Como eu devo adorar, ou onde eu devo adorar? A mulher, ela caminha em direção ao tema da adoração. Quando eu leio esse texto, eu fico, por que essa mulher não se jogou nos pés de Jesus? Senhor, me perdoa, eu estou com a vida torta, eu estou fazendo tudo errado. Ou então porque ela falou, é verdade, tenho vivido de maneira errada e isso aí, eu preciso me arrepender. Não, ela não demonstra isso. Ela faz uma pergunta, ela diz, aonde eu tenho que adorar? E lá no verso 22, Jesus vai dizer, olha, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, lá no verso 22. Você percebe, você vai perceber, com a leitura do texto, que Jesus, ele não volta mais ao pecado dessa mulher. Ele não toca mais nessa questão
dela ter tido 5 maridos e está com um homem agora que não é o marido. Jesus não volta para essa temática. Ela traz à tona, ela traz no diálogo a questão da adoração e Jesus continua. Porque essa mulher, provavelmente, ela entendeu o recado de Jesus. Ela entendeu que a água que ela estava bebendo era a água da religiosidade. E isso mostra a sua vida torta. E isso mostra a falta de santidade na vida. E aí o que Jesus faz? Jesus ele se firma naquilo que é principal, no que? Na adoração. Por quê? Porque a adoração é sobre o coração. A adoração é um assunto do coração. Falar de adoração a Deus é falar do coração que adora. João Calvino, eu vou projetar aí no slide, João Calvino diz assim: sabemos, aliás, que todos os homens possuem algum senso de religião impresso em seus corações, de modo que ninguém ousa desvencilhar-se pública ou totalmente do seu culto. O que João Calvino está dizendo? João Calvino diz que todo ser humano, todo ser humano, todo aquele que nasce do ventre de uma mulher, quando vem ao mundo, no seu coração tem impresso o senso da divindade. É o que na teologia nós chamamos de sensus divinitatis, o sentido da divindade. Heródoto foi um historiador grego e ele viveu ali por volta de 484 a 420 antes de Cristo. E esse historiador, Heródoto viveu nesse tempo, e um historiador grego conta que o rei Tiro, ele sacrificava, e na Bíblia a gente tem vários relatos sobre isso, de pessoas sacrificando filhos, sacrificando animais para os seus deuses, para as suas divindades. Hoje em dia, determinada série que você pega, seriado, você vai ver que é retratado essa questão da divindade, é retratado essa questão desse sentido de divindade, do desejo que o coração do homem tem de se conectar com algo transcendental, com algo maior do que ele. É o que Salomão nos diz lá em Eclesiastes 3:11. Pôs a eternidade no coração do homem. Jesus ele não volta a tratar do pecado daquela mulher em si, mas ele continua no tema da adoração, porque a adoração é um assunto do coração. Porque falar de adoração é falar do coração do homem. E a mulher revela que ela tem um conhecimento do Deus ou do Cristo como Messias que deveria vir. Porque lá no verso 25 ela vai dizer, não, fica tranquilo, quando o Messias chegar, ele vai falar tudo, ele vai deixar tudo claro, vai deixar tudo limpo, a gente vai entender tudo. Jesus vira para ela e diz, sou eu. O que está falando contigo, eu sou Cristo. Eu sou o Messias. Essa mulher, ela tinha compreensão de promessas do Antigo Testamento, do Cristo que viria, do menino que nasceria da virgem. Ela só não estava entendendo que Cristo estava ali na frente dela, conversando com ela, mostrando que ela tem importância e que ela tem valor. E por mais que a sociedade excluísse, excluiu ela devido a um pecado, ele, Cristo, é o Deus da graça e do perdão, e ele oferece essa salvação. A adoração é um assunto do coração. E você vai poder ver no slide que eu trago que a adoração ela tem o ato externo e a adoração ela tem o ato interno. Qual é o ato externo da adoração? É inclinar-se, levantar as mãos, orar, cantar, recitar, pregar é uma adoração. Quando a gente está pregando, estamos adorando a Deus. No Antigo Testamento, purificações, dietas alimentares, são atos externos da adoração, aquilo que é visível aos nossos olhos. Mas a adoração ela tem um ato interno, e esse ato interno da adoração, ela emana do coração, ou é o próprio coração. Isaías 29:13, e depois Jesus vai pegar as palavras de Isaías para citá-la em Mateus 15, verso 8 e 9. O que Jesus diz em Mateus 15?
este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Todo ato externo, todo levantar as mãos, todo se prostrar, toda palavra que sai da minha boca no momento do louvor, por exemplo, bater palma, enfim, todo ato externo que não é acompanhado de um ato sincero e interno do coração, é uma adoração vã. Todo ato externo que não é fruto de um coração sincero é uma adoração vã. Quando os seus lábios louvam, mas o seu coração não, o que Deus olha, o que Deus contempla, não é adoração, mas é falsidade, é hipocrisia. Olha o que John Piper nos fala nessa linha. Eu vou projetar no slide para vocês aí. John Piper diz o seguinte: a primeira coisa a observar nas palavras de Jesus é que a adoração é uma maneira de refletir, é uma resposta alegre de volta para Deus, o brilho do seu valor. Por isso, John Piper ele vai nos dizer, o honra e o adora, eles caminham de mãos dadas na adoração. Não tem como você honrar a Deus e não adorá-lo. E não tem como na sua adoração você não honrar ao Senhor. É por isso que a adoração ela é um assunto do coração. E quando eu falo sobre adoração, o prazer cristão, e quando eu digo para você que a adoração é um assunto do coração, é porque a adoração envolve o quê? Envolve os nossos afetos. É isso mesmo. A adoração envolve os nossos sentimentos, as nossas emoções. Deus nos criou com afetos, com emoções. E negar a emoção, e negar os nossos sentimentos, e negar os nossos afetos, no momento em que adoramos a Deus, é negar que aquilo que Deus fez é bom. Porque Ele mesmo diz, aquilo que eu fiz é bom. E quando Ele cria o homem e a mulher, Ele diz, não é bom, mas é muito bom. Logo, todo aquele que condena a manifestação das emoções na adoração, condena um ato criacional do próprio Senhor. Deus me criou com emoção. Deus me criou com afetos, com sentimentos. E esses afetos e essas emoções devem serem vividos, devem fazer parte, devem estar presentes na minha adoração ao Senhor. Óbvio, estou falando no contexto de culto, estou falando no contexto de igreja, mas a adoração não é só isso. Quando eu estou trabalhando, trabalho para a glória de Deus. Quando lavo a louça na minha casa, lavo para a glória de Deus. Os homens, dá uma lida lá em 1 Pedro, vai dizer que o homem tem que compartilhar a vida comum do lar com as mulheres. Então, lavar louça, pendurar roupa, passar pano no chão. Tudo isso glorifica a Deus. Tudo isso glorifica a Deus. Porque a adoração não está restrito ao templo, a esse lugar aqui onde eu estou. A adoração não se restringe a domingo ou quarta-feira. A adoração é a vida, é tudo aquilo que eu faço no dia a dia e faço para a glória de Deus. A mulher pergunta, onde eu devo adorar? Quando? Onde e quando? A pergunta não deve ser essa, onde e quando adorar. A pergunta deve ser como eu adoro a Deus e quem eu adoro. E aí eu já dei a resposta, nós adoramos a Deus. Eu coloquei no slide a declaração de Savoy. Essa declaração é uma declaração de fé e ordem dos congregacionalistas independentes ingleses lá no ano 1658. E essa declaração, um trecho dela, nessa perspectiva de como adorar a Deus, traz algo muito interessante para nós. Observa aí no slide. Essa partezinha aqui, desse lado de cá. Olha o que diz a declaração de Savoy.
Ela diz assim: mas o modo aceitável de adorar o Deus verdadeiro foi instituído por ele mesmo, e desse modo está limitado por sua própria vontade revelada. Que não seja adorado de acordo com a imaginação e os esquemas dos homens ou com qualquer representação visível instigada por Satanás, nem de outra maneira qualquer não prescrita nas Sagradas Escrituras. Ou seja, como que eu devo adorar ao Senhor? Da maneira que a própria Bíblia revela como Deus deseja ser adorado. É por isso que a gente vê por aí, nas mais diversas igrejas, os mais diversos tipos de adoração e formas de culto, mas, seguindo a nossa linha reformada e a nossa teologia calvinista, nós entendemos que o modo que Deus deseja ser adorado é revelado pela própria palavra de Deus. Nesse ponto, queridos, eu quero entrar em algo, continuar nessa perspectiva, das emoções presentes na adoração. Se você for comigo lá para Salmos, livro de Salmos, no capítulo 51, no verso 17, Salmo 51, verso 17, diz assim a palavra do Senhor: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. O salmista está dizendo que existe contrição na adoração. Existe o quebrantamento na adoração. E isso é uma emoção. Isso faz parte de quem nós somos. O quebrantar-se, a contrição. Vá comigo para Salmos, o capítulo 33. Salmos, capítulo de número 33, versículo 8. Tema ao Senhor toda a terra, tema-no todos os habitantes do mundo. O salmista está dizendo que o temor, ele deve fazer parte da nossa adoração. O que é temor? É a reverência, é o respeito, é você ouvir a palavra de Deus, isso produzir no seu coração um profundo respeito. Sabe, eu lembro quando eu era criança, meu pai bastava olhar. Ele não precisava falar. Ele falava: André, e dava aquela olhada, aquele olhar mortal. Aquilo ali já causava em mim um certo... Opa, eu tenho que respeitar meu pai. André, faça isso. André, faça aquilo. E esse temor para com a autoridade, e aqui, óbvio, nós estamos falando do próprio Deus, o Todo-Poderoso. Na nossa adoração existe temor, existe reverência. Por isso que nos nossos cultos existe aquilo que Paulo fala de ordem e decência. Mas, no Salmo capítulo 30, isso aqui é muito interessante. Salmo 30, versos 11 e 12. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Alegria. A alegria, ela faz parte da adoração. A alegria. Por isso que eu digo que as emoções, elas estão presentes quando adoramos a Deus. E ela, quando eu digo ela, a emoção, muitas vezes vai demonstrar o nosso coração sendo afetado pela presença do Espírito Santo de Deus. Existe emoção na nossa adoração. Quando o seu irmãozinho estiver chorando no louvor, não o condene. Às vezes não é pecado. Às vezes é uma alegria que está tão grande, está tão intensa no coração, que ela se manifesta em forma de lágrimas. Isso não é pecado, isso é graça. Sabe, quando nós voltarmos com os nossos cultos presenciais, no momento do louvor, não fica sentado, querido. Calado, inerte, observando. Cadê a emoção? Cadê a alegria? Cadê a presença de Deus que contagia o nosso coração, que afeta o nosso coração? Isso se mostra através das nossas emoções. Nessa linha, John Piper, ele vai falar sobre
a adoração como, as emoções na adoração como um caminho para chegarmos a adorar, em adoração a Deus. A emoção na adoração, ela é um fim, ela não é um meio. Vamos entender isso melhor. Aí no slide, vai aparecer, no primeiro slide, diz assim, nesse aqui, ó. Nesse slide aqui, diz assim John Piper: nós não nos banqueteamos com a adoração como um meio para chegar a alguma outra coisa, se o que transforma o ritual externo em adoração autêntica é o despertamento dos afetos do coração. Então a verdadeira adoração não pode ser apresentada como um meio para alguma outra experiência. Os sentimentos não funcionam assim. Olha o que John Piper diz: autênticos sentimentos do coração não podem ser fabricados como degraus para alguma outra coisa. Emoção na adoração, o sentimento na adoração é um fim. Não é para você usar o sentimento para chegar em alguma outra coisa. O que acontece muito por aí, né? Só é crente quem chora, só é crente quem extravasa demais. Não. O sentimento, às vezes a pessoa pode estar ali quietinha, com o coração contrito, quebrantado diante de Deus, como lemos nos Salmos, e ali ela está externalizando a sua emoção, e com o seu coração quebrantado diante do Senhor. Existem aqueles que gostam de levantar as mãos, bater palmas, existem aqueles que choram diante do Senhor. A outra citação de John Piper, no lado aí, ao lado, diz assim John Piper: quando a realidade de Deus nos é apresentada em sua palavra ou em seu mundo, e nós não sentimos em nosso coração nenhuma tristeza, anseio, esperança, medo, reverência, alegria, gratidão ou confiança, então podemos cantar, orar, recitar e gesticular conforme o figurino, quanto quisermos, mas isso não será adoração de verdade. Não podemos honrar a Deus se o nosso coração está longe dele. A adoração, John Piper vai dizer, é uma maneira de refletir alegremente de volta para Deus o brilho do seu valor. Isso não pode ser feito por meros atos devidos, pode ser feito apenas quando os afetos espontâneos brotam no coração. Então tira, meu querido irmão, da sua cabeça de que a adoração não pode estar ligada, vinculada com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. Sim, está e deve estar. Quero trazer duas ilustrações nessa perspectiva do sentimento, ou das emoções, dos afetos, como o fim na adoração e não como meio para se obter algo. Quando nós recebemos a notícia da morte, por exemplo, de um ente querido, de um parente, de um amigo, de alguém que a gente ama, que a gente gosta, você não recebe essa notícia, senta lá no sofá da sua casa e diz: com que finalidade eu devo ficar triste? Não. Quando você recebe uma notícia triste, você fica em luto e você simplesmente chora. Porque a tristeza, ela é um fim em si mesmo. Você não fica triste com a notícia da morte de alguém para chegar a algum outro lugar. Você simplesmente fica triste. Por exemplo, quando a mãe dá à luz e ali ainda no leito do hospital, o médico vem, coloca o bebê nos braços da mãe, ela chora. Ela não vai dizer: com que propósito eu devo sentir alegria nesse momento. Não, a alegria simplesmente vai surgir. Por quê? Porque é uma emoção genuína. E toda emoção genuína, ela é um fim em si mesmo. É isso que John Piper está querendo nos dizer. Piper está querendo nos dizer que na adoração, a emoção, ela deve ser genuína. E muitas vezes, quando as nossas emoções não são genuínas, isso é o fator que torna a nossa adoração uma adoração vã. Adoramos com nossas emoções. Então, como adorar? Como a Bíblia diz, como a Bíblia revela, mas também com as nossas emoções. Quem adoramos? Obviamente você vai dizer: adoramos a Deus. Quando eu dei essa aula
para um grupo presencial, eu fiz essa pergunta. Eu perguntei assim, quem é Deus para você? E aí, ali no grupo dos irmãos, uma pessoa falou assim, Deus é o nosso advogado, ou o nosso juiz. Outro levantou e falou, pastor, Deus é aquele que cuida dos pobres, é o auxílio, é a assistência dos pobres. Outro disse assim, Deus é o Criador. Não tem nada de errado. Mas preste atenção, nós somos rápidos para definir Deus de acordo com o contexto em que a gente está inserido. Sabe por quê? O irmão que falou assim, Deus é o juiz, ele é um advogado. A irmã que falou assim, Deus é aquele que cuida dos pobres, ela é uma assistente social. O irmão que falou, Deus é o Criador, ele é um designer, ele trabalha com criação. Percebe? Às vezes a gente vai querer conceituar, se podemos usar essa expressão, a Deus através do nosso contexto. Se eu digo assim para um pastor ou para um teólogo, quem é Deus? Ele vai dizer assim, Deus é uma ousia em 3 hipostáseis, uma definição teológica. Deus é uma substância divina em 3 manifestações, lá do Concílio de Constantinopla, no ano 381. Talvez você não entendeu nada, mas tudo bem. O que eu estou querendo dizer para você é que a gente não pode ver Deus somente a partir daquilo que Ele faz. A gente tem que ver Deus a partir daquilo que Ele é. E isso é importante na adoração, porque se você não sabe quem é Deus, a quem você está adorando? E para se pensar em adoração, é preciso então saber quem Deus é. E aí eu lanço uma pergunta interessante. O que Deus fazia antes da criação do mundo? O que Deus fazia antes da criação do mundo? João, capítulo 17, na famosa oração sacerdotal de Jesus, no verso 24. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O que Deus fazia antes da fundação do mundo? Deus amava o Filho. A grande diferença entre o Deus dos cristãos para o Deus com D minúsculo de toda e qualquer outra religião é que o nosso Deus, ele é Pai. É a paternidade de Deus. Por que é importante a gente entender isso? Porque o Pai é o amante, o Filho é aquele que é amado, e o Espírito Santo, a pessoa pelo qual o amor é vivenciado. Lembra lá do batismo de Jesus? Lembra lá do batismo de Jesus? Este é o meu Filho, em quem eu me agrado, em quem eu me comprazo. Michael Reeves, no seu livro Deleitando-se na Trindade, e essa citação está aí no slide, diz assim, o Pai ama tanto o Filho, que estimula o amor eterno do Filho como resposta. Cristo ama tanto a igreja que ele estimula nosso amor em resposta. O marido ama tanto a mulher que a estimula a amá-lo de volta. Tal é a excelência contagiante que se desdobra do próprio ser de Deus. Deus, antes de qualquer outra coisa, ele é um pai que ama. Porque antes dos seus atos criacionais, ele amava o Filho eternamente. Romanos 5,5 vai nos dizer, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações como? Pelo Espírito Santo. Então Deus, antes de qualquer coisa, de ser um justo juiz, de ser o Criador, de ser aquele que auxilia os pobres, ele é Pai. Ele é o Pai que ama. E isso diferencia o nosso Deus de todos os outros deuses com D minúsculo. Mas quem é Deus? Eu gosto muito da definição que Atanásio faz no seu credo. Ele diz assim, nossa definição de Deus, está no slide, deve se basear no Filho que o revela. E quando fazemos, começando pelo Filho, descobrimos que a primeira coisa a ser dita sobre Deus é, de acordo com a declaração do credo, cremos em um Deus, o Pai.
Então, uma curiosidade teológica aí, a Trindade ela é econômica. Como que é isso? O Pai elege os salvos, está aí no slide, e envia o Filho. O Filho que foi enviado, ele veio para pagar o preço na cruz e salvar os eleitos. E o Espírito Santo aplica a salvação aos eleitos, regenerando os eleitos e santificando esses eleitos. Agora preste atenção aqui. Olha para mim. Se você chegar para qualquer amigo seu, qualquer parente, qualquer pessoa, e você dizer assim, e você perguntar assim, você crê em Deus? 98% vai dizer, creio em Deus. Claro que eu creio em Deus. Claro que eu acredito em Deus. Agora, se você mudar a pergunta e falar assim, você tem prazer em Deus? Aí muda. Aí muda. Porque ter prazer em Deus é ter prazer nas coisas de Deus. É ter prazer naquilo que a Bíblia nos revela como a vontade de Deus. Então, crer em Deus, todo mundo vai dizer que crê. Agora, você tem prazer em Deus? Eu trouxe duas ilustrações. Estamos caminhando para o final. Adoração, ela é o prazer do coração. Está aí no slide. Eu coloquei assim, imagina que um marido, ele vira para sua esposa e pergunta assim, meu bem, eu preciso beijar você antes da gente dormir? É estranho, né? O marido perguntando para a esposa se ele pode beijá-la. A mulher pode dizer, olha, você tem, mas não por obrigação. Está aí no slide. O que a esposa está querendo dizer? Olha, se você não for motivado por um afeto espontâneo por mim, suas propostas estão despidas de qualquer valor moral. A adoração nunca pode estar restrita apenas a atos externos. O inclinar, o se prostrar, o levantar as mãos, o orar, o cantar. Um outro exemplo que está aí no slide também. Se eu pego e levo a minha esposa para jantar fora, no dia do nosso aniversário de casamento. E ela me faz uma pergunta. E ela pergunta assim, por que você está fazendo isso? A resposta que mais vai honrar a minha esposa vai ser, porque, estamos no nosso aniversário de casamento e nada me deixa mais feliz do que celebrar essa data com você. Isso traz honra. Agora você dizer, não, é porque é 10 anos, né, obrigação, se eu não fizer isso, imagina, se eu não fizer um negócio desse, você vai ficar aí, não fez nada. Imagina, isso traz o quê? Desonra para a esposa. A adoração é justamente isso. Se você pensa, é minha obrigação adorar a Deus, é minha obrigação ir ao culto, é minha obrigação me envolver com as coisas do Senhor, é minha obrigação, você está desonrando a Deus. Agora, é meu prazer. Eu sinto prazer em estar no templo, na igreja, com os irmãos em comunhão. Você tem prazer no Senhor? Entende por que o Catecismo Maior de Westminster vai nos dizer, na sua primeira pergunta, qual é o fim supremo e principal do homem? Ele vai dizer, o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele, alegria, emoção, afeto, para sempre. O nosso culto não precisa ser uma coisa morta, uma coisa sem vida. Muito pelo contrário. O nosso culto ele tem que ser alegre, o nosso culto ele tem que ser contagiante. Queridos, os nossos símbolos de fé nos mostram isso. O Catecismo Maior diz, ei, você foi criado para se alegrar no Senhor. Só que tem um problema. Qual é o grande problema? O grande problema e quando, pastor, eu estou passando por problemas e eu não tenho o desejo de adorar? Porque isso acontece. A gente passa por problemas, por sofrimentos, por tribulações, e muitas das vezes a gente não sente desejo de adorar. John Piper chama isso de o estágio inferior da adoração. Ele diz assim, o estágio inferior da adoração, onde toda adoração genuína começa e aonde, com frequência, retorna para um período escuro. O que é esse estágio inferior da adoração? Ele diz, é o deserto da alma que quase não sente nenhum desejo, mas mesmo assim recebe a graça do triste arrependimento por ter tão pouco amor. Queridos, mesmo triste, mesmo em fases, em momentos depressivos, mesmo quando o nosso coração estiver amargurado, devemos nos chegar à presença de Deus. E mesmo que seja em prantos e lágrimas, porque chorar diante de Deus é adoração. É o nosso reconhecimento da suficiência dEle.
quando estamos tristes, nós devemos sim buscar prazer e alegria em Deus. Devemos ir de encontro ao Senhor, porque Ele é o alvo, Ele é o fim da nossa adoração. Queridos, existe adoração mais singela que buscar alegria em Cristo? Isso não é errado, não é egoístico, antes é o reconhecimento de que a adoração é o único lugar onde de fato podemos encontrar prazer. O que você não pode é buscar prazer em qualquer outra coisa. Porque se você, no momento triste, de dificuldade, de sofrimento, vai buscar alegria e prazer em qualquer outra coisa que não em Deus, você vai cair em idolatria. E lá em Salmos 73, Salmos capítulo 73, a gente vê o salmista caindo nesse erro. Lá no verso 21 e 22 ele diz: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Esse salmo foi um salmo pregado e ministrado pelo seminarista Lucas Miranda. Não viu não a pregação? Vai lá no nosso canal do YouTube e assista. Preste atenção, o contexto do salmo, o salmista está olhando para os ímpios estão prosperando, os ímpios não passam por problemas, aqueles que não creem em Deus só prosperam, crescem, e o salmista começa a olhar para esses incrédulos e para esses ímpios e começa a questionar no seu coração se de fato a adoração é a melhor alternativa. E ele diz que a sua alma se tornou irracional ante a presença de Deus, se tornou uma alma idólatra. Olha o que C.S. Lewis nos diz. Se hoje a noção de que é errado desejar a nossa felicidade e esperar ansiosamente gozá-la esconde-se na maioria das mentes, afirmo que ela surgiu em Kant ou nos estoicos, mas não na fé cristã. Na realidade, se considerarmos as promessas pouco modestas de galardão e a espantosa natureza das recompensas prometidas no Evangelho, diríamos que nosso Senhor considera nossos desejos não demasiadamente grandes, mas demasiadamente pequenos. Olha que interessante, somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que se nos oferece. Olha o exemplo que Lewis traz, como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo bolinhos de areia numa favela porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. Contentamo-nos com muito pouco. C.S. Lewis está dizendo, quando você busca alegria e prazer fora da adoração a Deus, você é como uma criança que está fazendo bolinhos de areia na favela, com convite para fazer castelos de areia no mar, na praia. Mas a adoração não é uma questão apenas das nossas emoções e dos nossos afetos. A adoração é uma questão da mente. João 4,23 vai dizer, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade. Qual o grande problema das igrejas em nosso universo evangélico? Elas adoram com os afetos, elas adoram com as emoções, elas externalizam os sentimentos, mas está com a mente alienada. O maior perigo, queridos, é adorarmos a Deus apenas por meio dos sentimentos, sem base, sem a palavra, sem uma raiz doutrinária. O zelo por Deus sem o conhecimento de quem Ele é, daquilo que a palavra dEle nos instrui, é o que produz o mais perigoso tipo de religiosidade. Lembra de Saulo? Saulo, por que me persegues? Romanos 10:2, Paulo diz, porque posso testemunhar de que eles têm zelo por Deus, mas não com conhecimento. Olha, não existe doxologia. O que é isso? Adoração. Sem teologia, sem o conhecimento de Deus. Não existe adoração sem conhecer o Deus que se adora. É por isso que John Stott diz, crer é pensar. Adorar a Deus somente por meio das emoções levará você a uma adoração que não agrada a Deus, porque as suas emoções te enganam. O seu coração é enganoso e por isso a adoração ela é algo da emoção, é o afeto, mas tem a parte da razão, do culto racional, do conhecimento bíblico e doutrinário. Olha, Salmo 119, verso 7 diz, eu te louvarei com o coração íntegro, quando
houver aprendido tuas justas normas. Se você não conhece as normas, se você não conhece a revelação, se você não conhece o livro sagrado, você não vai louvar ao Senhor com o coração íntegro. E caminhando pelo final, já disse isso 10 mil vezes, mas estamos chegando lá, tenha fé. Olha o que J. Packer nos diz com relação à questão das emoções e dos afetos e da razão ou do conhecimento doutrinário na adoração. Está no slide. Ele diz assim: todos os puritanos consideravam o sentimento religioso e as emoções piedosas sem o conhecimento algo pior que a inutilidade. Somente quando a verdade era experimentada é que a emoção era desejável a ele. Quando os homens sentiam a verdade e obedeciam a ela, isso resultava da atuação do Espírito de Deus. Mas, quando os homens se deixavam arrastar por sentimentos sem conhecimento, então isso era um sinal firme de que o diabo estava trabalhando. Pois sentimentos divorciados do conhecimento, quando os homens se sentem impelidos a agir em meio a trevas mentais, é algo tão ruinoso para a alma quanto é o conhecimento desacompanhado da obediência. Parker, isso aqui é no livro que conta a história dos puritanos. Parker está dizendo, olha, os puritanos pregavam e diziam, adoração envolve emoção sim, mas não pode estar alienado do conhecimento. E eu quero concluir. Então a gente pode concluir que a adoração é sentir o prazer em Deus. Sentir prazer envolve os afetos, as emoções genuínas, que emana de um coração que está mergulhado na palavra. Por isso, adorar não é uma questão meramente emotiva, mas racional. Não meramente racional, mas emotiva. É uma questão da mente e do coração. Só quando houver emoção e razão juntos na adoração é que nós vamos adorar a Deus com inteireza, com integridade. Adoração não diz respeito a um lugar ou ao tempo em que eu adoro, mas como adoro e quem eu adoro. Nesse sentido, podemos compreender que adoramos a um Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Aí no slide final da nossa conclusão diz que doxologia, adoração e teologia, conhecimento de Deus, caminham de mãos dadas. Qual foi o desfecho da mulher samaritana? João 4,39 vai dizer, e muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Aquela mulher se tornou uma adoradora para a grande maioria dos estudiosos. E eu quero encerrar lendo um pequeno trecho das Confissões de Agostinho. E eu vou colocar no slide para que você possa acompanhar essa leitura comigo. A minha consciência, Senhor, não duvida, antes tem certeza de que te amo. Feriste-me o coração com a tua palavra e te amei. O céu, a terra e tudo que neles existe, dizem-me por toda parte que te ame. Mas que amo eu quando te amo? Não amo uma formosura corporal, nem uma glória passageira. E contudo amo uma luz, uma voz, um perfume, um alimento, um abraço, quando amo meu Deus. Luz, voz, perfume, alimento e abraço do homem interior, onde brilha para minha alma uma luz que nenhum espaço contém, onde ressoa uma voz que o tempo não arrebata, onde se exala um perfume que o vento não esparge, onde se saboreia uma comida que a sofreguidão não diminui, onde se sente um contato que a saciedade não desfaz. Agostinho está dizendo para mim e para você que ele ama a Deus e que ele adora a Deus quando ele come, quando ele sente o cheiro de um perfume, quando ele contempla a beleza de uma luz. Eis o que amo, quando amo meu Deus. Mas o que significa isso? Disse a todos os seres que me rodeiam às portas da cerne, falai-me de meu Deus, se sois vós, dizei-me ao menos alguma coisa dele. E elas exclamaram com alarido, foi ele quem nos criou. Não somos nós o teu Deus, o nosso Deus não são as coisas criadas. Busca-o acima de nós, dirige-me então a mim mesmo, a ti minha alma, que certamente é superior ao teu corpo, porque o vivificas, mas também para ti a vida da tua vida
é o teu Deus. Finalizando, Agostinho diz: que amo então quando amo o meu Deus? Quem és tu que estás acima da minha alma? E onde habitas, ó Senhor? Pois me lembro de ti desde o dia que te conheci, e lá te encontro toda vez que me lembro de ti. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei, eis que habitava dentro de mim, e eu lá fora a procurar-te. Agostinho estava dizendo, Deus me amando, Deus me chamando, e eu procurando adoração em outras coisas, procurando prazer em outras coisas. E ele diz, disforme, lançava-me sobre estas formosuras que criaste. Estava comigo e eu não estava contigo. Chamaste-me com uma voz tão forte que rompeste a minha surdez. Brilhaste, cintilaste e logo afugentaste a minha cegueira. Exalaste perfume, respirei-o. Suspirando por ti, eu te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste e ardi de desejo da tua paz. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, ajuda-nos a termos prazer na adoração ao teu nome. Tira de nós todo o desejo de adorar ao Senhor, diferentemente daquilo que a tua palavra nos ensina, mas tira de nós esse falso entendimento de que adoração e emoção estão desassociadas. Que possamos adorar ao Senhor de forma inteira, por meio das nossas emoções e com o conhecimento da Tua palavra, de quem o Senhor é. Por isso, Pai, nesse momento agora, recebe esse cântico que faremos e que entoaremos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com mais uma canção? Então eu te convido agora, a refletir, pensar, fechar os seus olhos e pedir ao Senhor que Ele te dê calma e quebrante seu coração. Quebrante seu coração como quebrantou o coração da mulher samaritana. E que mostre para a gente que não temos só que crer, mas sim ter prazer nas coisas de Deus, independente do que nós façamos. Vamos declarar que Ele é santo e que só o nome dEle é santo. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome,
confessará. Louvado seja teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará. Louvado seja teu nome, teu santo nome. Aleluia. O nome do Senhor é santo e devemos adorar a Ele na beleza de quem Ele é. Nós estamos caminhando para o final. Eu vou fazer uma oração para encerrar. E após essa oração, não saia, eu tenho breves avisos, mas avisos importantes. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por mais uma quarta-feira na Tua presença. Obrigado porque podemos entender e aprender o que a Tua palavra nos ensina sobre adoração. Adoração envolve a vida como um todo, envolve aquilo que fazemos não apenas aos domingos, mas entre os domingos. Que o Senhor nos dê a graça de adorar ao Senhor com a nossa vida e com os afazeres diários e ordinários da nossa vida cotidiana. Abençoa cada irmão, cada irmã que acompanhou essa transmissão. Ministre sobre eles a Tua graça, a Tua bênção, a Tua paz. Oro pela proteção do Senhor. Clamo pelo Distrito Federal e por toda essa crise pandêmica. O Senhor é todo-poderoso, soberano, e tem guiado o mundo e as nações de acordo com o Teu propósito eterno. Coloca no nosso coração fé, tira dos nossos corações todo medo, toda insegurança, mas coloca no nosso coração prudência, mas uma prudência que emana da fé no Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu oro, te agradeço, em Teu nome, Deus, no nome do Teu Filho, que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu querido irmão, na segunda-feira nós tivemos a reunião do conselho e o conselho decidiu que nós não retornaremos aos cultos presenciais domingo agora, dia 5 de julho. Ficou decidido que a intenção do retorno dos cultos presenciais aqui em nossa igreja ficou para o dia 2 de agosto. Logo, o conselho vai ficar monitorando a situação da pandemia aqui no Distrito Federal e no dia 2 de agosto nós vamos o conselho vai informar a igreja a decisão tomada. Então nós queremos convidar você para estar orando juntamente conosco, para Deus nos dar sabedoria e nos guiar na melhor direção. Mas, mesmo assim, nós já estamos aqui com uma equipe organizando todos os protocolos exigidos pelo decreto do governo do Distrito Federal, para que quando retornarmos, a gente possa já retornar já com todos esses protocolos sendo realizados. Por isso, então, atenção, as primeiras instruções que deverão ser obedecidas quem poderá assistir os cultos nesse primeiro momento, quando retornarmos os cultos. Irmãos que têm entre 12 e 60 anos. Você tem 12 anos, você não pode vir. Não é porque a gente não quer. A gente quer todo mundo aqui. Mas é porque, em obediência ao decreto, quem pode? 13, 14, 15, até 59 anos. Você tem 60 anos, você não pode. Então, de 13 a 59. Maiores de 12, menores de 60. Não fique triste se você tem menos de 12 e mais de 60 e você não vai poder, quando retornarmos, estar aqui conosco. É uma ordem, do GDF e também um ato de amor cristão. Zelando pela sua saúde, zelando pela sua vida física, essas pessoas não podem fazer parte. E também aqueles que se enquadram no grupo de risco. Aí o grupo de risco é qualquer idade que tenham comorbidades, como cardiopatia, diabetes, pneumonia, doença neurológica e por aí vai.
no boletim já saiu e continuará saindo essas informações, tá? Por exemplo, medidas que nós estamos tomando, demarcações dos assentos com 1,5 metro. Foi criado um fluxo, de repente, para pessoas que desejam ir ao banheiro. Por exemplo, você quando retornar, você vai ter que trazer a sua garrafa d'água. Os bebedouros, eles estarão interditados. Então, você traz a sua garrafinha d'água, consome aqui a sua aguinha, prestando atenção no culto bonitinho, tá? Porque os bebedouros, por exemplo, estarão interditados, visando uma segurança. Os bancos da igreja são estofados, estão sendo emplastificados para melhor higienização. Após o culto, acabou o culto, sabe aquele abraço gostoso? Não vai dar, não pode. Então, acabou o culto aqui, quando nós retornarmos, você vai entrar no seu carrinho, vai para sua casa, viu alguém ali na igreja, quis dar um abraço, liga para ele, faz uma videoconferência, mas infelizmente, nesse primeiro momento, não pode haver aglomeração. Uma outra medida, nós não vamos ter o boletim impresso, por exemplo. Continuaremos com o boletim digital. Tá bom? Após aí o término aqui dessa nossa transmissão, acompanhe que nós vamos ter alguns avisos também, incluindo a questão do dízimo e das ofertas. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima quarta-feira, que Deus abençoe sua vida e sua família. Um abraço.